que seja com as crianças. Queria convidá-las para que as tias, os tios e as crianças, para nós orarmos antes deles saírem. Vamos orar então. Estenda a sua mão na direção dessas crianças. Senhor, agora quando nossas crianças vão ali para o culto, preparado para elas, para o entendimento, para a idade delas, abençoa, Senhor, com teu Espírito Santo, abençoa os professores, as professoras, que ali, Senhor, seja derramada também da tua bênção, da tua unção sobre eles. Nós oramos e já te agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Podem ir. No início do culto, queridos, nós lemos em 1 Reis, capítulo 19, nós lemos até o verso 9, de 1 a 9, e depois lemos os versículos 20 e 21. Nessa noite eu queria dar um tema à nossa mensagem, que seria este: vencendo o desânimo. Será que em alguma área da sua vida você já foi alcançado pelo desânimo? Por causa de circunstâncias, por causa de homens, por causa de uma série de fatores podem causar desânimo. Às vezes o próprio inimigo se levanta contra nós. O próprio Satanás se levanta para tirar a nossa força, a nossa disposição, para tentar nos impedir de realizarmos os sonhos, de realizarmos os projetos que Deus estabeleceu para nós. E são muitos os tipos de ataques que acabam trazendo sobre nós um certo tipo de desânimo. As lutas, às vezes, são ferrenhas. Nesse texto, a gente viu como Elias, né, no versículo 4, do capítulo 19 de 1 Reis, vamos encontrar Elias no deserto, debaixo de um zimbro, e pedindo para si a morte. Às vezes o desânimo pode desencadear numa profunda depressão. E no caso de Elias, a gente vai ver o texto dizendo claramente que ele desejava morrer, porque ele achava que não aguentava mais. Ele tem até uma expressão aqui, ele diz: basta, chega. Os irmãos sabem que no ano passado houve uma luta muito grande lá em casa, né? Período em que a Eliane esteve doente, foram 4 para 5 meses, e a luta foi renhida, foi grande. Os irmãos, a maioria dos irmãos acompanharam, né? Estiveram presentes conosco naquela situação.
E eu confesso, irmãos, que chegava um momento em que, depois de orar, depois de clamar, depois de pedir a Deus e não ver uma resposta, né? Como todo homem, né? Nós ainda estamos nessa carne e por causa disso muitas vezes fraquejamos. O próprio apóstolo Paulo diz: aquilo que eu quero fazer, não faço. O que não quero fazer, isso faço. E não era ninguém mais, ninguém a menos do que o apóstolo Paulo. E eu lembro que naquelas situações eu me senti desanimado muitas vezes. Senhor, onde é que vem essa bênção? Já há muito tempo. E talvez você que está aqui nessa noite, também, talvez tenha entrado aqui desanimado, por causa de lutas, de ataques ferrenhos, que foi o caso de Elias, que nós vamos estudar nessa noite, o caso de Elias. Elias daqui a pouco está lá no monte, lutando contra aqueles profetas, derrota-os de uma maneira tremenda. E uma mulher, ele enfrenta mais, somando os dois grupos lá, uns 900 e tanto, acho que 940, juntando os dois grupos, não é? E depois uma mulher faz com que, imagine que mulher é essa, né? Faz com que ele sinta medo, fuja e entre numa depressão. Seria tão bom se nós pudéssemos sair do desânimo assim com uma palavra mágica, não é verdade? A Bíblia diz que Paulo, por 3 vezes, pediu ao Senhor que tirasse aquele espinho na carne dele. O apóstolo Paulo também. E a resposta do Senhor foi o seguinte: olha, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo também não teve resposta à sua oração. Não foi algo que num passe de mágica. Hoje nós vivemos num tempo onde as coisas acontecem muito rápido. E quantas respostas demoram a chegar? Parece que é Provérbios que diz que um sonho, e a palavra é outra, mas o sentido é esse: um sonho que se adia por muito tempo e não se realiza, acaba trazendo-nos falta de esperança, porque a gente espera. Talvez você entrou aqui, você espera uma bênção, espera algo há tempos, e talvez isso esteja mexendo com o seu coração, trazendo desânimo. Talvez você esteja hoje aqui como Elias: olha, basta, não tenho mais esperança, não tenho mais jeito, eu acho que não dá. E eu não queria trazer uma palavra mágica. Aliás, por falar em palavra mágica, né? Eu não sei quantos lembram aqui daquele desenho do Popeye. Quem lembra do desenho do Popeye aqui? Vocês lembram, né? Popeye, quando ele tinha um problema para resolver, né? Ele usava, quem lembra o que era? Espinafre, né? E aí, quando ele tomava aquela latinha do espinafre, todos os problemas estavam resolvidos, não é verdade? Talvez tenha criança aqui que eu não lembro, eu estou só um pedacinho para você lembrar. Mostra para a gente aí, Lucas. Olha lá. Estão resolvidos os problemas, né? Tomou espinafre, toda a moleza saiu, o desânimo, ele toma uma força descomunal e resolve tudo. Mas na vida real não é assim, né?
A vida real não tem espinafre que dê jeito, né? Às vezes as lutas vêm e não há uma solução mágica para os nossos problemas, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. E muitas vezes elas nos trazem desespero, ansiedade, podendo chegar à depressão. E muitas vezes nós tentamos fugir. E a gente sabe que há muitas pessoas se escondendo atrás do alcoolismo, das drogas. E muitas pessoas até se suicidam, achando que não tem jeito, não tem mais esperança. O desânimo é tanto. E o mais interessante é que a Bíblia vai nos falar de personagens, e lemos sobre um nessa noite, que mostram que mesmo homens de Deus não estão livres do sofrimento, das ansiedades, do desânimo, do ataque espiritual, tentando nos tirar do objetivo que Deus traçou para mim e para você. Se a gente olhar para a história de Elias, quando Elias inicia o seu ministério profético, o povo de Israel, ele vivia uma das fases mais negras da sua história. Muito por causa do rei Acabe, né? E da sua mulher Jezabel. Porque ambos eram idólatras. E havia então uma opressão, uma perseguição aos profetas, aos homens de Deus. E Elias, exatamente nesse contexto, que ele é levantado como profeta, como um farol de Deus daquelas trevas tão extensas. E a pergunta é, já pensaram se Elias, o homem que Deus levanta para aquela época, para aquele momento, se ele desiste? Se ele desanima? Às vezes nós não pensamos nisso. Esquecemos que Deus nos levanta com ministérios, com propósitos, em lugares específicos, em situações específicas. E Deus nos coloca ali com um objetivo. E a pergunta é, vamos desistir? Porque as lutas estão vindo, porque as dificuldades estão vindo, porque os ataques estão vindo. Os ataques sempre virão. As lutas sempre virão. Jesus prometeu, olha, no mundo tereis aflições. Nós não podemos passar por essa vida só com momentos altos, só em cima das montanhas. Muitas vezes nós vamos passar parte da nossa vida no vale. Às vezes, nós chegamos a um ponto que nós achamos que é o nosso limite. Nós achamos, olha, até aqui eu pude suportar, agora não dá mais. E a gente lê essa expressão aqui no verso 4, deixa aí a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando. Ele diz, basta, basta. Ou em outras palavras, Senhor, eu não aguento mais. Será que você já disse isso? Não aguento mais. Não dá, assim não dá. Basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E quando a gente olha para o que Elias diz aqui, como é que pode aquele mesmo Elias que teve aquela vitória tremenda no Monte Carmelo, ali no capítulo 18, que é um capítulo anterior, Elias vai dar lugar tão rapidamente a um estado de espírito tão negativo? Muitas vezes nós esquecemos de como Deus está nos usando, como Ele tem nos usado, aquilo que Ele já fez na nossa vida. E esquecemos que Ele pode fazer
muito mais. Eu falava ainda há pouco sobre aquele período que nós atravessamos. E hoje, particularmente para mim, foi um domingo especial. Aliás, uma semana especial. Porque eu pude ver, depois de algum tempo, a fidelidade de Deus. Porque nós é que contamos tempo, meses, horas, dias. Para Deus é o tempo dele. E essa semana eu pude observar a Eliane trabalhando naquilo que ela mais gosta, que é de fazer, preparar a aula para o berçário, para as crianças. E ela se envolveu isso na quinta, na sexta, no sábado. Hoje nós chegamos aqui, eu fui subir a escada lá para pendurar as coisas lá no berçário, tudo que ela preparou. E vocês não sabem como meu coração se alegrou, porque eu passei ao lado dela todo aquele momento difícil que ela viveu. E ao vê-la realizada, contente, disposta, fazendo o que ela sempre fez e que não estava fazendo, não é? E ela compartilhando, olha, estou me sentindo tão bem, estou me sentindo tão alegre. Queridos, eu também, precisamos confiar e esperar o tempo de Deus. Às vezes nós queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo. Mas Deus diz, calma, espera. Eu estou no controle. Eu não tenho um relógio como você tem aí. Eu não marco horas como você marca. A luta entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, é uma realidade que vai ser constante na nossa vida. O fato de nós estarmos tão alegres hoje, não quer dizer que amanhã o inimigo não se levante novamente e ataque novamente. Mas aí, quando isso acontece, nós precisamos olhar para trás. Olhar para aquilo que Deus fez lá atrás. Olhar para o testemunho que eu estou dando hoje. Porque às vezes esquecemos. Esquecemos do que Deus já fez e que Ele é capaz de fazer. E mesmo homens sérios, homens de Deus, Elias é um dos destaques, de uns profetas de destaque do Velho Testamento. Mas é Elias que está desanimado a ponto de pedir para si a morte. Um homem que teve fé de fazer fogo descer do céu. Homem que mandou encher em volta do altar, encharcou de água. Se fosse eu, não pedia tanta água assim. Minha fé não é tanta como a de Elias. Mas ele enche de água, ele encharca de água e depois pede fogo. Fala, Senhor, eu estou mandando botar água aqui, se o sol não queimar. Mas ele não teve dificuldade, ele cria que Deus ia mandar fogo, e o fogo desceu, queimou tudo, lambeu a água, secou a água, consumiu a água. Mas depois, dias depois, Elias se encontra abatido. Encontra-se sem forças. Às vezes, nós assistimos a trabalhos tão notáveis, homens e mulheres de Deus trabalhando, dando fruto abundante, almas estão sendo salvas. Repentinamente, sem a gente saber como nem porquê, tudo parece que desaba. As forças do mal sempre vão nos resistir. Sempre vão tentar impedir o nosso trabalho, o progresso da obra de Deus, o ministério que Deus tem dado para mim e para você realizar. Há um texto lá de 1 Tessalonicenses 2, 18. Paulo identifica isso claramente, o apóstolo Paulo. Ele diz lá assim, falando aos Tessalonicenses, quisemos visitá-los
Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas 2 vezes. Ele está dizendo que quis visitar os irmãos. Agora, olha o que diz. Satanás, porém, nos impediu. O apóstolo Paulo. Queridos, sempre vamos ter contra nós Satanás e as suas hostes se levantando contra nós. Mas nunca podemos esquecer de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Sempre lideranças vão ser atacadas. Elias era a mais poderosa voz em prol de um reavivamento, de um regresso ao culto ao Deus verdadeiro do povo de Israel. A função de Elias era levar de volta ao povo aquilo que ele tinha aberto mão de adorar ao Deus verdadeiro. E o povo estava se envolvendo com Baal, com outros deuses, e Elias era responsável pelo avivamento. Corajosamente, vamos ver Elias enfrentando sozinho e vencendo, agora está aqui o número certo, 850 falsos profetas de Baal e do poste ídolo. Está lá em 1 Reis 18, 19. E isso provoca uma ira vingativa de Jezabel. Nós lemos aí no capítulo 19, verso 2, Jezabel dizendo o seguinte: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos 850 falsos profetas. Uma ameaça. Queridos, você que faz parte de uma liderança, você é quem Deus tem levantado como líder, saiba que sempre seremos os mais visados. Eu digo seremos porque faço parte de liderança. Sempre quem está à frente, sempre quem está em destaque vai ser atacado por causa da posição que ocupamos. Porque temos pessoas que estão sendo comandadas, estão sendo dirigidas, abençoadas, conduzidas por nós, pelo nosso ministério. E se nós cairmos, eles cairão. Jezabel não visava apenas destruir a vida de Elias. Ela pretendia, acima de tudo, exterminar o movimento de restauração espiritual que havia começado no Monte Carmelo. Eu fico imaginando que Elias, quando o povo de Israel vê o fogo do céu caindo, consumindo todo o holocausto, aqueles falsos profetas são mortos. Eu, no lugar de Elias, pensaria a mesma coisa. Chegou o avivamento. Porque aquele povo saiu de lá dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No coração de Elias, olha, agora vai vir um avivamento. Esse povo vai abandonar por completo os falsos deuses. Mas Elias sente a pressão e foge para salvar a própria vida. A gente observa como o profeta cedeu ao medo. E a gente observa de que o medo, o ataque, mesmo num líder como Elias, pode atingir a Elias. Tiago 5,17, os irmãos lembram bem desse texto. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Assim como nós às vezes temos medo, Elias também o teve. Por isso, queridos, necessitam da nossa compreensão, do nosso apoio, das nossas orações, pastores, missionários, líderes de ministérios na igreja. Esses certamente precisam da nossa intercessão, porque eles são alvos
do ataque de Satanás. Quem está na liderança se torna alvo do ataque de Satanás. Mas isso não quer dizer que você não tenha que ser levantado como líder. Não tenha medo. Porque maior é o que está em nós do que está contra nós. Possivelmente, Elias estaria se perguntando: onde é que está aquele povo que no Carmelo reconheceu que só o Senhor era Deus e que me ajudaram a executar aqueles profetas falsos de Baal? Elias fica decepcionado, porque se há uma das coisas que ele diz para Deus: Senhor, basta, só eu fiquei. Elias achava que não tinha mais ninguém temente a Deus, apenas ele. Há um texto, queridos, que eu citei ainda há pouco, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Eu vou ler esse texto. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A conclusão, então, que Paulo chega é o seguinte: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E a conclusão que Paulo escreve aqui no final: pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Precisamos reconhecer que o trabalho que fazemos não somos nós quem fazemos, mas é o Senhor que opera através de nós. E que Ele é fiel. E é interessante, às vezes nós queremos que Deus haja do nosso jeito. Deus tem o seu modo de agir. Paulo queria que aquele espinho, e ele mesmo diz que era o mensageiro de Satanás para o atormentar, que Deus o tirasse. E o Senhor falou para ele: olha, não vou tirar não. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Eu fico imaginando Paulo sem aquele espinho na carne. Ele poderia cair na condenação do diabo, de ser tentado a se achar o cara. Aliás, uma das coisas que a gente tem falado aqui algumas vezes: já pensaram se o crente não tivesse lutas, dificuldades? Já pensou se crente não ficasse doente? Se crente não perdesse emprego? Se crente não fosse atacado pelo diabo? Esse templo aqui estava pequeno há muito tempo. Não só esse, mas todos os templos. Obviamente, todo mundo ia querer ser crente. As igrejas estariam cheias. Porque, olha, ser crente não fica desempregado, não fica doente, não acontece isso, não acontece aquilo. Mas estaria cheia de interesseiros. A igreja estaria lotada de interesseiros. Como nós podemos dizer que algumas estão hoje? Porque as pessoas lá vão única e exclusivamente para buscar uma bênção, não aquilo que como cantamos aqui. Não adianta as tuas bênçãos se o Senhor não for conosco. Foi isso que Moisés disse.
Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou caminhar mais com esse povo, que esse povo é de dura cerviz, esse povo é teimoso, esse povo é pecaminoso, e eu não vou caminhar com você, eu vou mandar um anjo. O anjo vai fazer tudo o que precisar, os milagres que precisar. Talvez se fosse algum dos pastores de hoje, diria assim: feito, está ótimo. O negócio é a gente ter poder, o negócio é a gente fazer acontecer. Moisés diz para Deus, podíamos dizer, nananina, não. Não, Senhor, não. Se o Senhor não for conosco, no nosso meio, não nos faça sair daqui. Não queremos só o seu anjo, não queremos só o seu poder, queremos a tua presença conosco. Romanos 8, 28. Há um texto também de Paulo que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam, mesmo quando você não entende. Mesmo quando eu e você não entendemos. Por exemplo, eu compartilhei aqui que naqueles momentos da enfermidade da Eliane, eu falava assim: eu não estou entendendo. Mas todas as coisas cooperam. Nós precisamos confiar, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que não haja fruto na oliveira. Eu me alegrarei em Ti, Senhor. Eu me alegrarei em Ti. Eu queria tentar com vocês identificar alguns sinais que podem anteceder aquilo que aconteceu com Elias, para Elias chegar naquele ponto que chegou. Algumas coisas que nós identificamos nesse texto e que eu queria compartilhar com você, para nós estarmos atentos, porque são alguns sinais que denunciam a queda iminente, em estado de depressão, de desespero. Elias teve alguns desses sinais. Se não, vejamos. Primeiro sinal que levou Elias aonde ele chegou: medo. A ameaça de Jezabel atemorizou o profeta Elias, e ele tenta fugir daquela mulher. Versículos 2 e 3. É claro, queridos, que qualquer ameaça de morte deve ser levada a sério. E muitas vezes nos obriga a tomar algumas precauções. Mas não podemos permitir que o medo domine de tal maneira a nossa vida que nos trave. Que deixemos de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Elias tem medo e fica travado. Ele para o seu ministério. Ele chega numa determinada cidade, deixa o seu moço e depois caminha um dia na direção do deserto. Medo. Elias esqueceu do que a palavra de Deus diz, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Elias caminhou até Berseba, a cidade que eu falei. Ele deixou o seu moço, seu criado ali, verso 3. E com esse gesto a gente percebe o seguinte: ele ali já estava com tanto medo que ele estava desistindo. Ele não precisa mais do moço, quem precisa do moço é profeta. Ele ia deixar de ser profeta, ele deixa o seu moço ali. Porque ele achava que o seu ministério profético havia terminado. A sua luta contra a idolatria havia terminado. E ele talvez tenha dito: basta, já fiz tudo o que podia. Não faço mais nada. Eu quero é morrer. Às vezes nós estamos assim: não faço mais nada, eu quero morrer. Já fiz tudo. Gálatas 6:9 nos diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos,
se não desfalecermos. Elias aqui está com medo e ele está fraquejando. O primeiro sinal que nós precisamos identificar na nossa vida: você está com medo? Você esqueceu quem é Deus? De que se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo perigo, isolamento. Elias deixou o seu moço, ficou sozinho, foi para o meio do deserto, caminho de um dia. Parou num lugar, aí no versículo 4, aonde não seria encontrado por ninguém. Queridos, um dos perigos é nós nos isolarmos, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos fortalecer uns aos outros. O nosso testemunho, o nosso apoio, a nossa destra, olha, estamos juntos, estou com você, a nossa oração. Eu iniciei esse culto dando testemunho de como nós podemos fortalecer uns aos outros, orando uns pelos outros e fortalecendo. Nós não podemos deixar que o isolacionismo nos afaste da comunhão dos irmãos. O que é que acontece com uma brasa que é tirada do meio da fogueira? A tendência dela é apagar-se. Mas quando ela permanece junto da fogueira, ela vai continuar acesa. Elias se isolou. Mas ele achava que ninguém poderia encontrá-lo. Mas o Senhor o encontrou. Diz o texto que o anjo o encontrou, alimentou-o e mandou que ele caminhasse. E seria uma caminhada de 40 dias até o Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Essa foi a ordem que Deus havia dado a ele. Uma coisa que a gente precisa ter cuidado: precisamos observar pessoas que se isolam. São pessoas que podem estar à beira de uma depressão. São pessoas que podem estar à beira de dificuldades, de lutas. Elas estão se isolando. Temos que ficar atentos. São pensamentos mórbidos que vêm sobre o indivíduo. Pensamentos negativos. Uma crise de autoestima. Esse era o estado de Elias quando fez uma oração que o Senhor não iria atender. Basta. Uma das coisas, queridos, que nós precisamos pensar, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que está ocupando a nossa mente. Se há uma das coisas que eu tenho tentado me policiar, é aquilo que ocupa a nossa mente. Há um ditado popular aí, diz que mente vazia, oficina de Satanás. Muitas vezes, permitimos pensamentos negativos que são prejudiciais à nossa saúde física e espiritual. Nessa hora, nós precisamos profetizar a palavra sobre nós. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E eu profetizo sobre a minha vida de que o Senhor acampa os seus anjos ao meu redor. Eu não estou sozinho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei mal algum. Precisamos conhecer a palavra, decorar a palavra, assim como as nossas crianças fazem, porque é nessas horas que nós, ainda que não tenhamos uma Bíblia perto de nós, mas nós conhecemos do coração, da mente, e nós vamos então recitar textos que vão fortalecer a nossa mente, a nossa fé, e nós não podemos permitir que o vazio da nossa mente,
a preocupação, o medo ocupem a nossa mente. Paulo diz lá em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, digno de ser amável, agradável de se ouvir, de boa reputação, tudo o que é digno de louvor, isso é o que deve ocupar o nosso coração e a nossa mente. Terceiro cuidado que precisamos ter: exaustão. Elias estava exausto. Desde o Monte Carmelo, passando por Jezreel e Berseba, Elias deve ter caminhado em torno de 250 quilômetros. Hoje de carro isso é mole, né? Mas naquela época não tinha carro. O máximo que ele podia seria montado em um animal. Elias estava física e emocionalmente esgotado. E ainda faltava um outro tanto para chegar no Monte Horebe, destino em que a si mesmo tinha exposto. Uma coisa que a gente aprende é que o cansaço é mau conselheiro. Quando nós estamos cansados, esgotados, às vezes não só fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, é muito perigoso. Nós precisamos zelar pelo nosso corpo, para apresentá-lo nas melhores condições para o serviço do Senhor. Às vezes nós não cuidamos do descanso. Precisamos aprender a descansar. Se alguém é preguiçoso, vai dizer amém. Oh, glória a Deus, né? Mas não estou falando de preguiça, não. É de descansar. O corpo precisa descansar. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Tem gente trabalhando 7 dias por semana e não tem tempo para descansar. Uma outra coisa que nós observamos e que precisamos ter cuidado, além da exaustão, é a desobediência. Às vezes nós somos desobedientes a Deus. Note a pergunta de Deus a Elias no verso 9. Quando ele chega em Horebe. Elias, o que você faz aqui? O que você está fazendo aqui? Elias havia desobedecido aquilo que Deus havia falado para ele através do anjo. O Senhor tinha enviado para junto do ribeiro de Querite, capítulo 17, verso 3, depois para Serepta, capítulo 17, verso 9, depois para Samaria, capítulo 18, 1 e 2, e depois para Jezreel, capítulo 18, verso 46. Mas não para Berseba, para o deserto, nem para Horebe. Às vezes o nosso problema é desobediência a Deus. Nós estamos desobedecendo o chamado que Deus tem para nós, a direção que Deus tem dado para nós. Elias tinha cometido o pecado tão comum em nós mesmos, que é o da desobediência. Para finalizar, o que Deus faz com um homem desanimado? Com um homem que estava com medo? Com um homem que tinha desobedecido? Deus vai restaurar o ânimo de Elias. Apesar de não o ter enviado, o Senhor permitiu que Elias alcançasse o lugar onde estavam as raízes espirituais de Israel, que é o Monte Sinai. E é interessante que Deus estava lá para ampará-lo e restaurá-lo. Mesmo Elias cometendo essas coisas
que vimos, tendo medo, se isolando, chegando à exaustão, desobedecendo a Deus, Deus estava lá para restaurá-lo. Queridos, o que é gostoso em Deus é a sua fidelidade. A fidelidade dele não depende da nossa. Aleluia, graças a Deus. Ele é fiel. E nós vamos ver a maneira como ele vai restaurar Elias. Deus intervém no momento que o ânimo de Elias bateu lá no fundo. O Senhor o socorreu através do anjo, lá no versículo 5 a 7, quando o anjo vai lá e leva uma comida celestial, um churrasquinho do céu, não é? E uma água mineral celestial, né? Uma das mais valiosas promessas da Escritura é de que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e cuidam de nós. Depois, foi o próprio Deus que confortou e orientou Elias. Verso de 9 a 18, aí do nosso capítulo 19 de 1 Reis. Deus é fiel. Deus está querendo nos restaurar. Deus está querendo tirar esse nosso desânimo. Querendo nos tirar desse estado que algumas coisas, ou a pressão, o ataque do inimigo levaram a mim ou a você a chegar no momento onde talvez você esteja como Elias, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas estava achando que para ele havia acabado, que não tinha mais jeito, que ele não ia mais ser um profeta que Deus o havia chamado. Mas quando Elias estava exausto e faminto, Deus lhe providenciou descanso e alimento, sem os quais ele não estaria em condição de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, há crentes que não vão à igreja com a desculpa de que não conseguem tirar proveito da escola dominical, do culto, porque os acham cansativos. É sempre a mesma coisa, muito maçante. Seria interessante perguntar a tais crentes o que eles estão fazendo durante a semana, particularmente na noite de sábado, para não estarem em condições de adorar ao Senhor juntamente com seus irmãos na fé. Será que estamos sendo fiéis na mordomia do nosso tempo e do nosso corpo? Ou estamos levando o nosso corpo à exaustão, a ponto de não ter tempo para adorar ao Senhor, para estar na casa do Senhor? E aí é que mora o perigo. Quando estamos tão exaustos, tão cansados, que não vamos à casa do Senhor, não nos alimentamos espiritualmente, nos colocamos então como fracos, porque não estamos nos alimentando do alimento espiritual. E isso é um prato cheio para que Satanás nos ataque. Mas Deus reanima o seu profeta. Depois de um ministério passado tão rico, Elias estava como que desligado, inoperante, precisando de uma renovação, de um novo impulso. Porque, afinal de contas, a missão de Elias não havia terminado. A sua missão não terminou, querido, querida. Deus ainda quer fazer muito através de você, naquilo ou no lugar aonde Ele colocou você. Pelas mãos de Deus, Elias voltou em plena atividade. Lá no capítulo 19, de 15 a 21, nós vamos ver aí Elias ungindo novos reis da Síria e de Israel, e fazendo ainda o seu sucessor Eliseu. Deus diz para Elias: não acabou o teu ministério, você ainda vai ungir o rei da Síria, o rei de Israel, você ainda vai fazer o teu sucessor. Não acabou o seu ministério. Deus diz para nós hoje também: o seu ministério não acabou.
Ainda que o diabo tenha se levantado, as pressões são muitas sobre você, não tema, não tenha medo. Um dia, nós queremos dizer como Paulo no final da sua jornada: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Concluindo, queridos, não podemos nos sentir sozinhos no serviço de Deus. O Senhor é conosco e nós temos irmãos que caminham junto conosco. Precisamos ser gratos a Deus por todos quanto comungam a mesma fé em Cristo conosco, que andam junto conosco, unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Como é bom nós podermos interagir uns com os outros e orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros, e é por isso que a igreja existe, porque os dias são maus. O ânimo de uns ajudará outros a ultrapassar horas de dificuldade e desânimo. Sabe, queridos, uma das coisas tremendas é nós podermos dizer para o irmão assim: querido, querida, eu passei por isso. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei a dor que você está sentindo, mas eu passei por isso. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor me restaurou. O Senhor me levantou. No tempo dEle, Ele me socorreu. E é por isso, eu gosto de uma palavra que está lá em 1 Coríntios, logo no início, que diz assim: com a bênção com que somos consolados, consolaremos a outros. Aquilo que recebemos, aquilo porque passamos, não passamos e recebemos por acaso. Deus tinha um propósito de nos fazer crescer, de nos fazer amadurecer. Porque com a experiência que alcançamos nele, nós vamos poder abençoar outras pessoas que vão estar passando pelo que você passou, e você vai dizer: eu sei o que é. Fique firme, querido. Fique firme, querida. Porque Deus foi fiel para comigo, Ele vai ser fiel também com você. Queridos, que Deus nos abençoe nessa noite. Ele possa ter falado ao seu coração. Quem sabe, nessa noite, o Senhor não quer restaurar o seu ânimo. Talvez você tenha entrado aqui tão desanimado, diante de um problema familiar, diante de um problema com saúde, com filhos, com casamento. Eu não sei. Mas nessa noite o Senhor está dizendo assim: eu quero restaurar você como fiz com Elias. Eu quero levantar você. Eu quero tirar de você toda essa tristeza. Para com esse negócio de querer morrer. Para com esse negócio de querer parar o seu ministério. Você tem muita coisa para fazer. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. E quem sabe eu gostaria de orar por pessoas que nessa noite entraram aqui desanimadas, mas nessa noite o Espírito Santo do Senhor falou ao teu coração. E você quer assim dizer para Deus: Senhor, restaura novamente a minha alegria, a minha disposição. Eu quero, Senhor, continuar fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Senhor, as lutas têm sido muito. Eu tenho tido medo. Eu tenho tido, Senhor, muitas dificuldades. Mas nessa noite, Senhor, renova como o Senhor fez com Elias. Renova a minha alegria, a minha fé, a minha confiança. Você quer que nós oremos? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus: Senhor, temos sido atacados
Mas essa palavra nessa noite está trazendo ânimo ao meu coração, Senhor. E eu não vou permitir, ó Deus, que os ataques, eu não vou permitir que o medo me afaste do teu projeto para a minha vida. Eu não vou permitir, ó Deus, que os ataques, que as situações adversas me tirem do foco. Ah, Senhor, eu quero sair daqui sabendo que o Senhor é fiel, que o Senhor vai restaurar a minha alegria, que o Senhor vai me tirar todo esse desânimo, essa desesperança, e que o Senhor vai renovar a minha esperança nessa noite. Em nome de Jesus. A minha oração é que o anjo possa trazer também para você nessa noite aquela comida celestial, possa trazer aquela água celestial. A gente leu na palavra que Elias se alimentou 2 vezes naquele deserto. E o texto diz que com a alimentação daquelas 2 vezes, ele andou 40 dias e 40 noites. Eita comida boa essa! E essa comida espiritual que eu queria que o Senhor trouxesse sobre a tua vida nessa noite, para que você possa caminhar, para que você possa sair dessa tristeza, dessa situação, desse medo, e que você possa caminhar ousadamente, crendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, aqui está alguns irmãos que estão diante, não de mim, Senhor, mas do teu altar, da tua presença, diante do teu Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Espírito Santo que nos falou nessa noite, que trouxe uma palavra ao nosso coração nessa noite. E Senhor, agora como igreja, como ministro, Senhor, eu quero orar por esse homem, por essa mulher, por esse moço, por essa moça, Senhor. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a dificuldade, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe aquilo, ó Deus, que tem trazido preocupação, desânimo, medo. Ó Senhor, aquilo que tem tentado parar o teu servo, a tua serva. Senhor, nessa noite, lendo a tua palavra, faz, Senhor, com a vida dos teus filhos, como o Senhor fez com Elias. Senhor, traz sobre a vida deles esse alimento espiritual, essa comida espiritual que fortaleceu Elias, essa água que dessedentou Elias para que ele conseguisse caminhar 40 dias e 40 noites. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o teu filho, a tua filha, saia daqui nessa noite, ó Deus, restaurado, ó Deus, que assim como Elias, com aquela unção, com aquela autoridade, lá no Monte Carmelo, derrotou aqueles profetas falsos, Senhor, que o ânimo, a unção, a alegria, Senhor, a convicção, a certeza da tua presença, que são homens e mulheres de Deus, que o Senhor é conosco, que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor. Senhor, que essa convicção venha sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, ó Deus, que ele saia daqui convencido, convicto, ó Deus, com a sua fé revigorada, sabendo, ó Deus, em quem tem crido. Ó Deus, sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó Deus, fortalece nessa noite, vivifica, traz ânimo novo, Senhor, a alegria, a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor no tempo certo nos traz a resposta, nos socorre, mesmo quando temos medo, mesmo quando nos isolamos, mesmo quando desobedecemos, o Senhor tem compaixão de nós e tem misericórdia de nós. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos, das tuas filhas nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, dizendo assim, olha, seja fortalecido nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe uma unção de fortalecimento,
em nome de Jesus. Amém? Seja fortalecido, querido.